e nós estamos na posição dele. Nós fazemos para ele, Senhor, eu vou fazer isso, mas eu quero fazer isso para o Senhor também. Eu quero jejuar, eu quero fazer um delírio para o Senhor, mas também eu vou. Irmãos, aqui Deus gosta assim, Deus gosta de saber, pastor. Ele gosta. Se você, uns botando um problema, não, eu vou levantar aí umas 6 sexta-feira, vem fazer uma vigília lá, em casa, 6 sexta-feira, faz um propósito com Deus, para uma coisa que se Deus não quer. Antes de vencer, irmão, antes de vencer, o sacrifício de faz, eu já estou perdoando a vida. Porque, irmãos, Deus quer ver a nossa fé. E quando nós fizemos isso, então nós estamos provando a nossa fé. Que nós não vai sair, ficar quase a noite inteira no quarto aí, uma vigília, por acaso, né? Nós vamos fazer nessa posição para o Senhor Jesus. Aí, com certeza, eu quero maravilha. É assim, irmãos. Então, diz a palavra do Senhor aqui: hoje não há mais necessidade de levar animais para serem sacrificados no altar. Precisamos, sim, levar nós mesmos para sermos apresentados no altar de Deus. Está vendo? Ninguém pode misturar a graça de Deus em valores monetários, nem legalistas, eu falei atrás. Até não existe dinheiro. Não, Deus vai nesse encontro, irmãos. Nós só não precisamos com Deus através da nossa fé, através do desejo do nosso coração, através da humilhação perante Deus. Aí sim, aí Deus procura, mas Senhor, eu vou te dar tanto, pensando, não, irmão, Deus não aceita nada de ser. Deus quer ver a nossa fé, entendeu? É a nossa humilhação perante Ele. Aquele que se humilha, irmão, aquele que se dedica na obra do Senhor, é bem-aventurado, irmão. Passa, todo mundo sofre nessa vida, não tem isso, irmão. Todo mundo está debaixo do pecado. Não adianta, é rico, é pobre, né? É amarelo, é vermelho, é branco, todos eles estão debaixo do pecado e sofrem. Um sofre de um jeito, sofre, cada um tem mais que carregar. Diz aí, até Paulo tinha um espinho na carne, né, irmão? Ele orava na hora que Deus falou para ele: Paulo, a minha graça te basta. Deus, de certeza, com certeza, Paulo pediu para ele, né? Senhor, eu não quero espinho na minha carne, não quero mais sofrimento. O que Paulo falou? Paulo, a minha graça te basta. Porque, irmãos, é mais fácil a gente passar por problema que aumenta mais a nossa fé, porque nós não sentimos nada, então para nós é mais fácil, porque a gente perde a fé. Não adianta, irmão. Deus é conhecido de todas as coisas. E quando nós temos um problema, é porque Ele permite aquilo, irmão. Que Ele sabe que nós não tivermos problema, nós vamos abandonar Ele. Então, aqui é permissão de Deus na nossa vida. Por isso nós não devemos reclamar com nada. É mais dar glória a Deus e agradecer Ele. Porque tudo está na direção dele na nossa vida. Entendeu? E diz a palavra do Senhor aqui, ó. Diz assim, ó: estamos vivendo debaixo da possessão da graça de Deus, que para nós foi dada, graça ao Salvador, e colocar à disposição de toda e qualquer pessoa o benefício da cruz na salvação de almas, revelando assim o infinito do amor de Deus. Por isso, é um favor imerecido, dádiva de Deus, um presente de Deus para fazer algo por alguém quando não há merecimento, tá vendo, irmão? Porque nós não merecíamos essa graça de Deus, irmão. Nós não tínhamos merecimento, entendeu? Então é um favor merecido de Deus sobre a nossa vida. Por isso nós temos que dar glória a Deus e agradecer, o que nós merecemos, né? O que nós éramos, irmãos? Aqui não tem nenhum nascido desse evangelho, todo mundo já passou por problema nessa vida, sofreu, né, irmãos? E ele sofreu. Eu aceitei Jesus pela dor, né? Ia na igreja, quando era pela graça, eu não tinha, mas pela dor eu fui para a igreja, irmãos. Aí, mas por quê? E pela misericórdia de Deus, pela graça, ele recebeu com a mão aberta. Ele recebeu, irmãos. Por quê? Eu quebrantei o meu coração quando eu fui para a igreja, eu quebrantei o meu coração. Aquilo que não prestava mais, eu joguei fora. Eu não consigo. Eu joguei, eu dei uma chacoalhada, que a poeira caiu fora do mal, eu tomei uma nova vida, eu tive um novo nascimento. E daquele dia em diante, 25 anos já está fazendo, irmãos, mudei de situação, mudei de vida. Por quê? Ué, coisa maravilha adorar a Deus, né? Coisa maravilha, irmão, tem problema, mas a gente tem aquele sonho que nunca morre, né? Sempre tem aquele sonho, e um dia, irmão, a bênção vai chegando, não precisa nem pedir bênção, não, a bênção vai chegando. Assim, porque Deus é conhecido das nossas vidas. Não adianta, Senhor, eu estou precisando disso aí, não está isso, não adianta. Você só ora a Deus e agradece, porque Deus, na hora, no momento certo, na hora certa, as bênçãos chegam sobre as nossas vidas. É Deus. E diz assim a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo disse que ela não tem, é a fé, irmãos, ó. O apóstolo Paulo diz que ela não vem de nós, vem de Deus, é alcançada por meio da fé. Está vendo, irmãos? A fé salvadora leva a crer, reconhecer e aceitar a expiação do sangue de Jesus na cruz do Calvário, para
a remissão dos nossos pecados, está vendo, irmãos? É aquilo de Jesus, é o sangue de Jesus aí na cruz do Calvário, é que muda a nossa história, entendeu? Aquele sangue, irmão, aquele sangue tem poder, aquele sangue é glorioso. Quando nós fazemos a memória aqui, ó, na Santa Ceia, irmão, nós estamos fazendo a memória do sangue de Jesus. E por isso é um mistério, é um mistério. Tem gente que às vezes toma aquilo, até sem mais ser. Não, é um mistério. Aquilo ali, irmãos, é um símbolo, né? Que naquele grande dia também nós vamos sentar na mesa junto com Jesus. Então vamos participar do verdadeiro pão, que é o corpo dele, e o verdadeiro sangue dele. Vamos ser participantes. E ele, e a palavra diz, que é ele que vai repartir essa nossa com os escolhidos de Deus. É ele. Nós vamos todos ficar sentados aqui imenso imenso lá, aqui por aquelas nações, mas nem as tribos lá, nós estamos também no meio deles, né? E não vamos ser recebidos por Jesus Cristo. Por quê, irmão? Nós somos um povo agraciado por Deus, um povo privilegiado. Saiu desse mundão aí, ó. Aceitou Jesus, saiu desse mundão aí, faleceu. Por quê? Tem gente que fala assim, você é um crente, hoje você não aproveita nada, meu irmão. Enganavam eles, né? Nós somos aproveitosos, porque nós estamos resguardando a nossa alma para a salvação, nós estamos guardando a nossa alma para a vida eterna. Deus. O nosso corpo não estão deixando contaminar. O nosso corpo está sendo resguardado para aquele grande dia, entendeu? Está cozinhando, irmãos, você quer ver a pessoa ficar se alegrar? É quando tem um show lá na praça, você está quietinho dentro de casa, talvez ouvindo um louvor, talvez lendo a Bíblia. Não, como que o nosso Deus se alegra com isso? Entendeu? Como que se alegra? Quando tem um show na praça lá, hoje não vou não, porque a moça de Jesus, irmãos, o nosso Deus se alegra. Por quê? Ele está dizendo que nós estamos escondendo daquele malefício, nós estamos escondendo do pecado, nós estamos correndo do pecado. Então, para Deus, irmãos, é uma beleza. E Ele, com certeza, Ele vem nos abençoar. Aleluia! Deus é fiel. Oh, glória a Deus, aleluia. Diz a palavra do Senhor aqui, ó. A salvação não vem das obras, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estamos ainda mortos por nossos ofensas, nos ficou juntamente com Cristo, pela graça foi salvo. Está vendo? Nós nem era um povo, mas era um povo perverso, né? Um povo rebelde, um povo que não tinha entendimento de nada, um povo vulgar, mas era vulgar, irmão. Todo faz a água, corria para baixo, corria para cima, nós não tinha intimidade com Deus. Mas a partir, irmãos, né, que nós tomamos, né, ali a consciência que conhecemos Jesus, que entramos no meio da salvação, né, da grande salvação de Deus, irmão. Mas o que ele fez? Ele nos levantou, isso é o passo. Hoje nós somos um povo de Deus, ouvindo o passo dele. Vamos tomar uma coisinha aqui, casou na glória. Glória a Deus, aleluia. Também diz a palavra do Senhor aqui, ó. Mas se é por graça, já não é pelas obras, de outra maneira, a graça já nos é graça, está vendo, irmãos? Nós somos justificados pela sua graça e feitos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Se não fosse pela graça de Deus, nenhuma alma salvaria, porque todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Está vendo, irmãos? Tudo é trapo de imundícia. Irmãos, nós éramos um povo esquecido perante o nosso Deus, não tinha conhecimento da verdade, né? Mas, irmão, Deus fez uma transformação na nossa vida. Deus fez uma purificação, Deus mudou a história da nossa vida, irmãos. Nós estamos, pode contar aí, pouquinha gente, né, irmãos? Mas nós somos um povo valioso para Deus. É Deus, Deus verdade. não dá crédito a todo mundo, porque o mundo já é do maligno. Mas nós não, irmãos. Deus está aqui, aperfeitando nós. Deus está aqui nos observando, Deus está aqui nos olhando. É assim, irmãos. Por quê? Porque nós não rejeitamos a graça da nossa vida, nós abraçamos, né, a graça dele. Por isso que ele nos tem abençoado, tem nos cuidado de nós. E diz a palavra do Senhor, nós somos justificados pela sua graça e feitos seu herdeiro, segundo a esperança da vida eterna. Tá vendo? Se não fosse pela graça de Deus, nenhuma alma se salvaria, porque todos os nossos atos de justiça são um trapo de imundícia. Está vendo, irmãos? De imundícia. Era rejeitado, não tinha valor de nada. Entendeu? Era um povo rebelde, um povo mas não, Deus nos chamou, Ele nos aperfeiçoou, Ele nos abençoou, irmão. Porque nós somos um povo bem-aventurado dessa terra. Entendeu? Somos um povo bem-aventurado,
lavado, um povo purificado. É, Deus. Um povo abençoado na presença dele, irmãos. Basta nós querer, basta nós ter uma atitude, nós temos que ter atitude. Entendeu? Porque, ó, a palavra diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Entendeu? Muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas aquele povo que é escolhido, irmão, quando ele toma uma posição, ele está no meio do escolhido. Entendeu? Ele não está só fazendo barulho dentro da igreja. Ele é chamado, ele é escolhido. Mas muitos, irmão, que não dá crédito a Deus, né, irmão Maria? Muitos que dão crédito a Deus, isso aí ele é chamado, muitos são chamados. Mas ele não é escolhido, ele é chamado, mas ele não é escolhido. É, Deus. Faz a vontade do Senhor Deus. Verdade. Chamado é aquele, né, que tem o que com Deus, faz a vontade dele. Esse é chamado. Glória a Deus, aleluia. A graça de Deus foi estabelecida para a salvação em caráter gratuito, sem contrapartida, não por meio de obras, nem de dinheiro ou bens patrimoniais, porque seria injusto, pois muitos não poderiam comprar e muitos se vangloriam pelo que sabe fazer ou pela quantidade de obras. Está vendo? Não é por dinheiro, está vendo? Não é pelo dinheiro, não, irmãos. É pela misericórdia de Deus na nossa vida, né? É pela humilhação de Deus sobre a nossa vida, é pela, né, a redenção dele sobre a nossa vida. A palavra diz aqui, ó, a salvação é gratuita e algo que não podemos alcançar pelo nosso próprio esforço. Está vendo, irmão? É gratuita, a salvação é gratuita, irmão. Não gasta dinheiro, não. A salvação só gasta, irmão, é nós se render perante Deus, é nós se humilhar perante Deus. Só gasta isso, não gasta dinheiro, não gasta nada, não gasta soberbia, não gasta orgulho, não, irmão. Gasta humilhação, entendeu? O mundo, o povo tem fama, agora, igual aqueles artistas lá para ter fama, eles têm que subir, ficar assim, bem sobe, vai subir, vai subir, vai ter fama. E o povo de Deus ele vai rebaixando. Quanto mais abaixa, quando vai subir, né, Pedro Maria? Quando vai subir, mais Deus exalta ele. Mas se exalta. Irmãos, o importante é assim, coisa daquele irmãozinho lá, ele fala mal, ele não sabe falar, ele não tem que, irmãos, está enganado. Ele fala que Deus toca no coração dele, entendeu? Nós estamos falando aqui que Deus toca no nosso coração, irmão. Não é falar a palavra aqui do nosso jeito aqui, irmão, não paga preço. A gente só pode falar que Deus toca no coração da gente. Por quê? Hoje nós somos guiados pelo Espírito Santo, entendeu? Por isso, irmão, que tem gente que sobe aqui em cima, cada coisa exalta, irmãos, aqui só sai da boca para fora. Deus está nem aqui está falando, mas quando você fala, você tem temor e tremor de Deus. É, Deus. As coisas saem em direção de Deus. É, Jesus. Aleluia. E diz a palavra do Senhor aqui, ó. Paulo orou 3 vezes ao Senhor para que afastasse dele. Ai, irmãos, não falei aquela hora de minha carne, ó. Paulo orou 3 vezes ao Senhor para que afastasse dele o espinho da carne, mas ele disse: a minha graça te basta. Está vendo, irmãos? Por quê, irmãos? Paulo também tem um problema. Paulo também era igual nós, irmãos, de carne, osso, né? Tinha as emoções dele, né? Todos esses profetas que passaram, irmão, o que foi mesmo bendito nessa terra foi o Senhor Jesus, irmão. Brasileiro, Jesus foi o seguinte: ele era 100% Deus, 100% homem. Quando ele falava das coisas aqui da terra, irmão, ele era homem, entendeu? Ele falava igual homem, mas muitas coisas ele falava. Tem pregador que não sabe definir um negócio. Ele fala assim, mas não, ele era 100% Deus, 100% homem. Muitas coisas ele falava de homem, mas e muitas coisas ele falava lá do céu, entendeu? Muitas coisas ele falava do céu. Aí na palavra de Deus tem que saber definir essas horas. Que quando ele está falando igual Deus, ele está falando das coisas celestiais. E por muitas vezes está falando, quando ele fala assim, nem os anjos, nem o filho do homem, nem os anjos do céu sabem o dito do mundo. Sabe como ele falou? Ele falou na carne, ele falou em homem, irmão. Ele não falou como Deus, não. A palavra diz que ele e o Pai somos um só. Somos um só, ele e Deus é um só. Então ele sabe, irmão. Mas naquele dia ele falou na carne, ele falou como homem. Ninguém sabe os tempos do fim, nem o filho do homem, que ele falou na carne, e nem os anjos, entendeu? Mas somente o Pai, porque ele é o próprio Deus. Então, a palavra de Deus não tem que saber definir ela, como Deus está falando, e quando Jesus falava como homem na terra. E diz a palavra do Senhor aqui, aí diz Jesus,
sobre Paulo, mas ele disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Está vendo, irmão? O poder de Deus aperfeiçoa na fraqueza, irmão. A gente tem um problema, não divina na carne. Irmão, traga para Deus, ele entendeu todas as coisas. Né? É Deus. Nós só vamos partir dessa terra e quando chegar o dia, não adianta. Às vezes nós vamos viver até 100 anos, né? É com o espírito na carne. Está vendo? Aí é com dor, muitas vezes, até 100 anos não é assim, irmão. Nós só vamos partir daqui quando Deus permitir. Né? Não vamos antes do tempo, não vamos nem antes nem depois, nós vamos na hora certa. É e Deus. quando chegar o dia também, irmão, que for na hora certa, o que nós vamos fazer? Nós vamos saber que vai partir dando glória a Deus. Não reclamamos, não, irmão. Porque nós vamos passar na vida, entendeu? A morte para a vida. Nós vamos sair, é igual a semente, irmão. Vamos morrer aqui, vai nascer lá em cima. E se nós clamar, estou morrendo, não quero morrer, não, irmão. Não, dá glória a Deus. Agradece ele. Papai, Senhor, eu quero a morte feliz, não quero sofrer, não. Eu peço a Deus isso. Eu não quero sofrer, não, porque sofrimento não, eu quero partir. Agora, meu pai, irmãos, o meu pai morreu no Evangelho. Meu pai morreu com pulmão, irmão, conversando, dando risada. Pregando a palavra no hospital, todo admirou dele, tudo admirado. O médico, aquele médico, o nome que chama? Morato. O Morato falou assim: gente, foi pra nós, gente, eu admiro de Deus, seu pai. O meu pai morreu numa aflição, a mesma coisa, a coisa também. Meu pai morreu numa aflição, xingando e coisa, vai de furar a parede, teve que furar, ele encheu de ar, né? Aí as unhas dele encheu de ar, porque não tinha pulmão. Irmãos, ele ficou na bola. E dando risada, não enxergava não, ele estava dando risada aí. Eu falei: eu estou vendo vocês, eu estou enxergando vocês, mas vocês estão aqui junto de mim mesmo, não? Eu estou aqui, irmão, morava com esse jeito, irmão de mim, quando o ar entra no corpo, e o pai não sentiu dor. Por quê, irmão? Está guardado a presença de Deus. É Deus, né? Ele nos guarda, nós não vê as coisas, não vê dores, não. Porque nós temos que passar por aqui, mas Deus nos protege. Né? Mas se nós começar a reclamar, começar a murmurar, irmão, com certeza, além de perder a salvação, ainda não vamos sofrer muito. Né? É o que diz o apóstolo Paulo aqui. Deus falou: pessoal, a minha graça te basta. Né? A minha graça te basta. E diz a palavra do Senhor aqui, ó: só a graça de Deus seremos mais do que vencedores. Romanos 8:37. Muitas são as aflições do justo. Muitas são as aflições do justo, mas não seria o livro de todas. Está vendo, irmão? Muita é aflição, irmãos. Todo mundo tem aflição. Eu sou crente. Não, está falando mentira. Né? Muitas vezes até nós passamos mais problema que todo mundo aí. Mas nós não podemos contar derrota. Não, só mais que vencedor. A coisa está feita? Não, estou abençoado por Deus. É assim, irmãos. Não pode contar derrota, não. Às vezes nós estamos com problema. Não. Aí, todo, na presença de Deus, já vou indo. É assim, irmão. Para Deus nos abençoar, é assim. Mas não é contar derrota. Estou passando mal, todo dia aqui, estou sofrendo, irmão. Vai continuar. Mas se nós contar a terça, né, para cair tudo bem, com certeza, irmão, Jesus vai e nos liberta, vai tirar aquela enfermidade. É assim, né? Irmãos, eu nem sei quantos milagres eu recebi. Né? Eu só falo: Senhor, tu não fala não, Senhor, não tinha todas as coisas. Eu estou falando não. Eu estou esquerdo, problema, pronto. Veio outro problema do mesmo jeito, assim. Nós vemos assim, irmão, estou quase terminando aqui. A Bíblia diz: a graça e o livre-arbítrio. Ao longo da Bíblia encontramos diversas manifestações da graça de Deus, mas também diferentes reações por parte do ser humano, a parte do ser humano. A graça se manifesta a todos. A graça se manifesta a todos, porém é preciso atentar para o fato de que é possível resistir. Está vendo? Ainda hoje somos chamados a fazer escolhas sobre como vamos reagir diante do que Deus apresenta para nós. Está vendo, irmãos? Nós temos que saber como nós vamos reagir o que Deus apresenta sobre nós. Entendeu? Eu gosto de pregar, mas eu quero mais louvar. Não adianta, irmão. Nós temos um dono de pregar, é pregar mesmo. E se tem um dono de louvar, também é louvar. Não adianta o irmão querer mudar, que vai sair tudo errado. Entendeu? Vai sair tudo errado. Né? E tem o dom que o apóstolo Paulo tinha 9 dons. O apóstolo Paulo tinha 9 dons, né, pastor? 9 dons, porque é a graça de Deus, ela é graciado, né, Roberto? É uma graça de Deus, é um privilégio ter um 9 dons. Agora, hoje também, irmão, um tem 3 dons, ou for um louva, ele prega, né? Ele louva, ele prega. Ele dá irmãos, é a graça de Deus. Mas se tem um dom só, é louvar ou é pregar, irmãos,
Faz aquilo que Deus deu. Não adianta querer passar, porque sai tudo errado, não dá certo. Olha. Então tem muitos assim, tem uns que não pregar, louvar, e pode, prega, louva, porque tá tudo, sai tudo com a parte, entendeu? Ele não escandaliza, nem nada. Isso é o tipo que Deus está abençoando. Mas se tem um dom só de louvar e querer pregar, se não tiver um dom de pregar, não adianta. Ele sai por cima da palavra, ele, quando vê, já desceu meia hora, já entregou a palavra, porque não é o dom, não é o dom de pregar, irmãos. Por isso nós temos que, diz aqui, ó, nós temos que observar a graça de Deus na nossa vida e o dom que Ele nos dá. Entendeu? Nós temos que observar o dom que Ele nos dá. Você tem 10 dons, uma mais que a Bíblia. Dom de conclusão, tem um outro dom. Dom de conclusão. Dom de conclusão. E esse dom é confuso também. Esse é confuso. Irmãos, para terminar aqui, eu vou chegar à conclusão aqui, ó. A graça não fala da acepção de pessoa. Ela não foi manifestada para poder abençoar somente alguns ou de forma exclusiva. Está vendo, irmãos? Eu tenho a graça de Deus e ela não tem. Não, irmãos. A graça de Deus é repartida a todos nós. Todo aquele que aceitou Jesus, a graça de Deus é repartida sobre ele. Basta ele. É uma coisa só procurar uma prata, uma moeda no meio disso, irmãos. Você tem que procurar. Vou achar. É assim, irmãos. E quando você acha que você dá certo, você fica alegre com a pratinha que você perdeu. Assim também é o de Deus, irmãos. Você apitou aquele negócio. Mas agora eu bati mal, vai deu certo. Né? Irmãos, vai aperfeiçoando naquilo lá. Aperfeiçoa naquilo lá. Né? Aperfeiçoa, porque aquilo lá não é que é o que Deus deu para a gente. É assim, irmãos. Não é nós que fica bolado, não. Eu gosto de ficar na porta. Ó, se perguntou de ficar na porta, é porque então fica na porta. Cada um tem um dom, né? Deus não faz confusão com ninguém, irmãos. A graça de Deus é repartida a todos. É verdade. A todos, né? A todos. Tem um que tem um dom, sai de ficar na cadeira, sai de ficar sentado ouvindo, né? E para mim é o melhor dom, pastor. É o melhor, quem tem responsabilidade, né? Ele fica lá, ele se meio dia rápido, vai rápido, ele não fala nada, ele só ouve. Para mim isso é o melhor, porque ele só ouve, irmão. E se ele souber guardar no coração, ele vai embora satisfeito, cheio da presença de Deus. É. Porque ele guardou tudo no coração, entendeu? Ele não fez, igual o pastor falou, o pastor que ele não fez confusão. Ele não fez confusão com a palavra. Ele só ouviu e guardou e foi embora, irmãos. Entendeu? Para mim, eu acho isso o melhor dom. Sentar na cadeira, igual tem a irmã Marisa aqui, irmãos. Por quê? Ela tem um dom de ouvir. Entendeu? Ela tem um dom de ouvir, irmãos, e guardar a palavra. É assim, irmão. E diz a palavra do Senhor aqui, ó. De forma exclusiva, há um grupo especial, mas a toda a humanidade, porém só a desfruta os que creem no Filho de Deus, que o recebe como único e suficiente Salvador. Está vendo, irmão? Só recebe aquele que crê, irmão. Só recebe essa graça aquele que crê. Tá vendo? Então, o privilégio nosso, o maior autoritarismo nosso, nem amigo não dá para isso. Irmãos, é nós que é buscar o Senhor. Às vezes está chovendo, está meio frio. Mas eu fiz você com Deus levantar e madrugar, mas hoje não vou levantar, não. Irmãos, pronto, perdeu a bênção. Por quê? Fizeram conselho com ele, levantar todo madrugar. Hoje está chovendo, está muito frio, não, irmão. Pai, se desce, agora vai cumprir, vai prometer para Deus. Vai cumprir. Só se tiver jeito, mas se não tiver jeito, Deus é conhecido todas as coisas. Se não tiver jeito, ele sabe o motivo. Mas se por causa do frio, ou por causa da vez, não levanta, irmãos, nós obedecendo a palavra dele. Aí fica difícil de abençoar nós também. Aí fica difícil, irmão. Por quê? Nós não temos compromisso com ele, como que vai ter compromisso com nós? É assim, irmão. Então que Deus continue abençoando cada um de nós. Eu agradeço